Tá bom, vamos seguir a sequência. Quer dizer, eu acho que as falas aqui mostram, né, quase que assim, um grito, né, dos excluídos, né, aquele movimento, quer dizer, no sentido da falta de espaço de fala, que eu acho que é, e aí o Ministério Público realmente, né, quem está aí, eu estou aí com uns 27 anos também de militância, participando de conselhos, né, conselho do Fundeb, do Fundef, quer dizer, essa necessidade, e o Ministério Público quase como a nossa, então todo mundo vai ao Ministério Público, né, e a gente sabe, e vamos continuar indo, quer dizer, não tem jeito, e o que a gente observa é até o próprio enfraquecimento financeiro do Ministério Público também, né, eu brinco, às vezes eu vou no prédio do Ministério Público em Ribeirão, é vidro quebrado, está parecendo escola pública, né? Quer dizer, isso é sintomático também, né? Quer dizer, há um esforço, num certo sentido, de deslegitimar o Ministério Público, né? Ou voltar o que a Bianca colocou muito bem, né? O Ministério Público só do criminal, né? E eu acho que o Ministério Público social é o que vai resolver o criminal, né? Eu tenho muita clareza. Vou tentar ser muito rápido, mas são temas, questão dos convênios, né? Que o colega trouxe, né? O Paulo, né? Então, Paulo, é um dilema, né? Porque eu particularmente tenho o maior respeito pelas entidades da sociedade civil que foram elementos centrais na discussão da inclusão, né? Na discussão do atendimento à educação infantil. Quer dizer, elas têm uma história. Por outro lado, a gente que olha a política pública, a gente vê que elas entram no discurso do ponto de vista do poder público exatamente na hora que quer reduzir custo. Então, assim, a minha leitura do ponto de vista da questão dos convênios é, primeiro, tem que ter muito diálogo, né? Quer dizer, na área da educação especial, da educação inclusiva, essa questão de diálogo eu acho que é fundamental. Já citei a questão da PAI, quer dizer, tem que todo mundo conversar. Agora, eu acho que a grande armadilha que essas entidades têm que tomar cuidado é o seguinte: uma coisa é cobrar a política pública, é fiscalizar a política pública. Outra coisa é tentar substituir o papel do Estado, né? Então é o seguinte, não, como o Estado se omite na educação infantil, então eu vou atender. Aí, na minha leitura, e é óbvio que pode ser uma leitura equivocada, muitas vezes ela acaba replicando e reproduzindo os vícios, né? Eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação, e aí eu vou falar da educação infantil, que eu tenho mais experiência, e a hora que a gente ia visitar instituições, a gente encontrava problemas, primeiro de cobrança, né, o que a lei veda, né? Eu até entendo que como o poder público coloca menos, né? Então a entidade, quer dizer, porque em tese ela teria que ser uma organização não governamental, mas não tem jeito, porque a educação de qualidade, ela tem um custo que não é pequeno. Então, aí você cria um impasse, porque na verdade, a hora que você vai analisar o orçamento, às vezes de uma creche filantrópica, 80% do dinheiro é público. Então fica uma contradição, né? Porque ela é não governamental, mas ela é essencialmente governamental. Então, eu concordo plenamente, quer dizer, eu tenho que dar as mesmas condições. A minha posição no Plano Nacional de Educação, no Conselho Municipal, é o seguinte: a expansão não se pode dar pela via do conveniamento. Nós temos que separar o joio do trigo, né? Quer dizer, nós temos que valorizar que as instituições são sérias. Agora, a obrigação é do Estado. Então, a minha linha de entendimento é essa. Quer dizer, eu não posso dar, hoje, em Ribeirão que eu conheço, quer dizer, o convênio não dá nem o valor do Fundeb para uma creche. Então, quer dizer, claramente eu estou inviabilizando. Agora, eu tenho que garantir que tenha concurso público, né? No caso da educação infantil, é muito comum que às vezes na periferia você não tem espaço público, que exatamente a ausência de política pública gerou uma ocupação, né? Então, às vezes são essas instituições que estão lá. Mas o que eu defendo, por exemplo? Que a instituição entre com espaço, mas o poder público faça concurso, entre com os servidores públicos, para garantir algo que é fundamental, que é um critério para selecionar, né? Aqui em São Paulo, graças ao Ministério Público, vocês têm o cadastro único, que também é fundamental, porque muitas vezes você tinha mecanismo de burlar o cadastro único, né? Então eu acho que, só para clarear meu ponto, quero falar um pouquinho mais do custo aluno qualidade inicial, né? Que é um conceito desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que ele nada mais busca dizer o seguinte: o que é fundamental para a educação de qualidade, né? O que caracteriza uma creche de qualidade? O
que caracteriza uma pré-escola de qualidade? E uma das grandes dificuldades, eu fui a pessoa que trabalhou mais na questão dos custos, era a discussão do que seria o custo de uma escola inclusiva, que só pode ser dada pelos movimentos, né? Porque em pesquisa, eu lembro que eu fui uma vez em Araraquara, né, que tem exatamente um grupo forte, e nós fizemos, porque o custo do aluno de qualidade ele foi construído através de oficinas, né? Então, o que é uma escola inclusiva? Né? Porque a gente sabe que há uma tendência, às vezes, na inclusão de especializar, né? Então, no estado tem isso, o Ribeirão tem uma que especializou na questão dos deficientes visuais. Quer dizer, aí o outro vai, quer dizer, isso é meio contraditório, né? Então, eu acho, quer dizer, eu entendo que isso envolve profissionais, né? Envolve alunos por turma, né? Quer dizer, então, eu acho que o custo do aluno de qualidade e a Campanha Nacional pelo Direito de Educação, né, que é uma entidade sediada aqui na capital, mas ela atua no Brasil inteiro, ela lutou muito, né, pelas as creches no Fundeb, não sei se vocês se lembram, mas no primeiro desenho do Fundeb, as creches não estavam dentro, fizeram as fraldas pintadas, né, foi o movimento das fraldas pintadas como um mecanismo de bons tempos aquele, né, que a gente conseguia convencer esse parlamento, né. Então, eu acho que essa questão da educação inclusiva, porque se a gente analisar os documentos que foram produzidos sobre educação inclusiva, vocês vão ver lá o seguinte, é um campo ainda que precisa de conversar com os movimentos da área. A mesma coisa foi a educação do campo, né? É uma educação muito cara também. Por quê? Cara entre aspas, né, gente? Eu falo cara no sentido de que é um custo. Por quê? Porque as escolas do campo são escolas pequenas. O que os prefeitos fazem para reduzir o custo? Botam o menino no ônibus e mandam para a cidade onde eles vão ser excluídos. Por isso que essa discussão da exclusão ela é boa, porque é isso, né? Quer dizer, a nossa tradição de escola é excludente para o pobre, para o negro, né? Então, e para o deficiente é uma bomba história, né? Até porque ele pode ser, geralmente ele é negro, ele é pobre, né? Quer dizer, então todas as exclusões se somam, né? Então, eu queria deixar aqui como uma marca, né? Eu acho que esse louvável esforço de pensar uma agenda para o Ministério Público, eu acho que a questão dos convênios é um elemento que tem que ser discutido, né? O segundo é o que seria um custo aluno qualidade inicial. E o que é o inicial? A ideia do inicial é aquilo que não dá para abrir mão, é bem a ideia do direito. Quer dizer, o que uma escola inclusiva não dá para abrir mão? Não é só rampa, não é só aquele negocinho aqui no chão, né? Quer dizer, então eu acho que isso também é um elemento de pauta, e a campanha está aí, né? Eu tenho certeza, e talvez o Zé meu xará, né, Zé? O Conselho do Fundeb, eu fui do Conselho do Fundeb, né? Do Fundeb para o Fundeb houve um avanço, né? Porque para você ter uma ideia, quando eu era do Conselho do Fundeb, o presidente, pela lei de Ribeirão Preto, era indicado pelo Executivo. Quer dizer, como é que o indicado pelo Executivo vai presidir um conselho que, em última análise, vai fiscalizar o Executivo? Né? É uma contradição. O Conselho do Fundeb, a lei, foi um grande avanço, que é uma série de proibições. Onde está o gargalo? O gargalo do Conselho do Fundeb é que, primeiro, as condições, né, principalmente representação de pais, né, você levantou essa questão da eleição, que aí realmente me surpreendeu, porque a lei exige. Então aí é Ministério Público, quer dizer, né, a lei exige que sejam escolhidos pelos pais, representantes de professores, né, mas muitas vezes o pai não tem estrutura para ir no conselho, né, o horário de reunião, em Ribeirão Preto a gente fazia as reuniões à noite, em geral a turma da secretaria reclamava, né, porque eu entendo a reclamação, mas obviamente o conselho tem que ser da sociedade. Então essas questões, e a outra coisa, que do ponto de vista de financiamento é crítica, você pega um município como São Paulo, o dinheiro do Fundeb não paga a folha, entendeu? Ribeirão Preto é isso, também não paga a folha. Então esse conselho fica esvaziado, porque a única coisa que ele vai fazer é a folha, e não é na folha que tem a roubalheira. A roubalheira em geral está nos investimentos, nas construções, nos convênios, na terceirização da merenda, na terceirização do transporte escolar, e em geral esse dinheiro escapa hoje, ele